mover do céu em sua direção. Deus está derramando a graça dele. Essa noite, Deus quer fazer maravilhas na sua vida. Deus quer manifestar o seu poder. Deus quer te dar graça, meu irmão, minha irmã. Então você não pode sair daqui sem receber dessa graça. Santo Agostinho dizia que tinha medo quando a graça passasse e ele não agarrasse. Porque é graça do coração de Deus, é cura, é libertação para a tua vida, é o teu coração sendo preenchido pelo poder do Espírito Santo, é a tua experiência de amor, é a tua salvação que está em jogo, amém? Então o céu se abre sobre nós nessa noite, a graça de Deus é derramada de uma forma muito poderosa sobre nós, porque a sede do coração de Deus de ver a nossa conversão, de ver a nossa libertação, de ver a cura interior, a cura física, a cura emocional acontecendo sobre nós, amém? E o Senhor, Ele te deu essa autoridade espiritual. Você, como um homem, uma mulher de fogo, de Deus, tem autoridade espiritual sobre a tua vida. Você tem que tomar posse dessa autoridade espiritual. Você tem que adentrar os mistérios do coração de Deus e entender a tua oração, entender o teu clamor. Meu irmão, minha irmã, qual Deus você serve? Quem é aquele que morreu na cruz por você? Quem é aquele que derramou o poder do Espírito Santo para a cura, para a nossa libertação? Quem é? Quem é, meus irmãos? Olha para a cruz. É Jesus, Ele te deu a graça de ser curado e de ser liberto. O Senhor te levantou. Satanás, ele não tem poder sobre um homem e uma mulher de autoridade espiritual, que reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador. E é isso que vamos partilhar nessa noite. Vamos adentrar a palavra de Deus, a doutrina da Igreja Católica e os mistérios do coração do Senhor pela graça do Espírito Santo. É a liberdade que o Senhor está te dando, é a autoridade espiritual de homem e mulher de fogo. A tua palavra tem que estremecer o inferno, meu irmão, minha irmã, porque você fala em nome de Jesus. Você canta em nome de Jesus, você intercede em nome de Jesus. O céu se move quando você ora, quando você clama, quando você lança uma palavra sobre os corações. A palavra de Deus tem que bater forte, tem que trazer frutos. Nenhuma palavra que é lançada, ela não volta sem antes dar os frutos. É necessário tomar posse, é necessário reconhecer a graça de Deus, a manifestação do poder de Deus em nossas vidas. E aí sim você vai ver o céu aberto, aí você vai ver o sobrenatural. Ah, meu irmão, eu tenho sede da graça de Deus, eu tenho sede de ver o poder de Deus se manifestando, os corações sendo curados. Eu falei para Deus: Senhor, eu não quero mais natural não, eu quero sobrenatural, eu quero ver o poder e a tua graça se manifestando. Eu quero ver teus prodígios e milagres acontecendo, os corações sendo curados, corações libertos, almas sendo salvas. É a sede do coração de Deus que é compartilhada conosco nessa noite. Jesus, Ele quer compartilhar com você a sede que Ele tem de almas. O Senhor está sedento pela conversão das almas, para que corações sejam tocados pela sua graça, para que pessoas tenham experiência através da tua vida, da tua história. Mas você precisa acreditar na tua oração, você precisa acreditar no teu sim a Deus, você precisa crer no poder de Deus, para ver a manifestação e a glória de Deus acontecer, amém? E o Senhor está sacudindo mesmo nossos corações, porque aqui é um povo de oração, um povo que está recebendo o poder de Deus, que verá a glória de Deus se manifestando sobre a sua vida. Eu profetizei e profetizo novamente a graça de Deus, o céu aberto sobre a tua vida. Nós somos católicos apostólicos romanos.
da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, então o céu se abre e a graça de Deus tem que acontecer. Amém? Você crê nisso, sim ou não? Toma posse, sim ou não? Então deixa Deus te usar, deixa o Senhor te dar essa ousadia, essa sede da graça, do amor. Deus me tirou da lama do pecado, Deus me tirou do fundo do poço, depressivo, andava com o povo bagunçado, traficante, vivia no meio de uma sujeira terrível. Poucos conhecem o meu testemunho, mas foi daí mesmo que Deus me tirou. O Senhor falou assim: eu quero usar da tua vida para salvar almas. E eu falei: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor. É sofrido? É batalha espiritual? É luta contra Satanás? Sim, meu irmão, minha irmã. A gente sofre, a gente é perseguido, mas a graça de Deus permanece sobre nós. Deus nos honra no nosso clamor e na nossa oração. Amém? Amém. E essa noite vamos partilhar um tema poderoso, maravilhoso. Deus, fonte de salvação para todos os homens. Deus, fonte de salvação para todos os homens. Então pega comigo aí, Tito, capítulo 2, do 11 ao 15. Epístola, carta ao apóstolo Tito, um grande amigo de Jesus, um grande amigo do apóstolo Paulo, e de uma forma muito forte Deus vai falar através dessa palavra aos nossos corações. Tito, capítulo 2, do 11 ao 15. Enquanto vocês procuram, eu me apresento. Meu nome é João Paulo, sou aqui da paróquia Rainha da Paz, ali região do Jardim Guarujá, aqui próximo. Moro no Taboão da Serra, mas participo do grupo de oração Amor da Cruz, a qual estou coordenador, um grupo missionário ao qual o Senhor suscitou no nosso coração para que pudéssemos levar a restauração e a graça do Espírito Santo aos corações. Acharam, Senhor? E vai dizer assim, ó, versículo 11: manifestou-se com efeito a graça de Deus, fonte de salvação para todos os homens. Veio para nos ensinar a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver neste mundo com toda sobriedade, justiça e piedade. Versículo 13: na expectativa da nossa esperança, feliz a aparição gloriosa de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Versículo 14: que se entregou por nós a fim de nos resgatar de toda iniquidade, nos purificar e nos constituir seu povo de predileção, zeloso na prática do bem. Eis o que deves ensinar, pregar e defender com toda autoridade, e que ninguém te menospreze. Palavra do Senhor. Já posso ir embora depois dessa palavra maravilhosa de Tito. E eu gosto da carta de Tito, porque lá no início o Paulo vai falar assim, ó, a Tito, essa carta que foi escrita: Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, para levar aos eleitos de Deus a fé e ao profundo conhecimento da verdade que conduz à piedade. Olha que forte isso, meus irmãos, minhas irmãs. Olha que forte essa palavra que se encaixa nesse tema: Deus, fonte de salvação para todos os homens. Manifestou-se com efeito a graça de Deus, fonte de salvação para todos os homens. O homem conheceu a graça de Deus, a salvação chegou até o homem através de Jesus Cristo. Sabemos que a morte de Jesus na cruz trouxe para nós a salvação. Através do sangue derramado do alto da cruz, das chagas de nosso Senhor, o homem teve a graça de ser purificado
a salvação veio ao encontro do homem. A salvação que tem nome. Quem é o nosso Salvador? Jesus Cristo. Esse nome tem poder. Amém? Amém. E olha que tremendo isso. No Catecismo da Igreja, parágrafo 851, vai dizer: o projeto de Deus é a salvação de todos os homens. O projeto de Deus é a salvação de todos os homens. Esse é o grande desejo do coração de Deus: salvar todos os homens, sem exceção de ninguém. Deus quer a minha, a sua salvação, a salvação da nossa família. Deus quer a salvação daqueles que estão longe da graça, que estão no pecado, que estão numa realidade de morte. Deus quer a salvação de todos. Por isso Ele não se limita em nos usar, em nos mover para anunciar a sua palavra, para que a graça chegue aos corações. Essa afirmação nos é assegurada pelo Catecismo da Igreja. Então, meus irmãos, precisamos entender o impacto dessa palavra, aonde Deus quer falar aos nossos corações. O Senhor, em 1 Timóteo 2,4, vai dizer: Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. A verdade vem do coração de Cristo ao coração do homem. O conhecimento da verdade. O homem precisa dessa experiência com Deus para conhecer a verdade. O homem precisa conhecer que a salvação vem de Cristo, vem da graça de Deus. Por isso precisamos perseverar, por isso precisamos buscar o Senhor, por isso precisamos deixar o mundo e buscar a graça de Deus. É a nossa experiência de conversão, é a nossa experiência de amor para com Cristo. O Senhor nos conquistou. Jesus, presta atenção aqui, não se distraia. Lembra do início da oração: Satanás quer que você se distraia. Atenção à palavra do Senhor. O Senhor, Ele fala de forma muito forte aos nossos corações. Atos 4,12 vai dizer: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. O nome de Jesus é poderoso para nos salvar. O homem precisa reconhecer a salvação que vem de Jesus Cristo. A experiência de salvação, de santificação, vem através desse chamado de Jesus aos nossos corações. Jesus, Ele nos atrai. Jesus tem o poder de atrair o homem ao seu coração, através da nossa evangelização, através da tua palavra, do teu testemunho, através do teu amor pelo próximo. A sede de almas que Deus coloca no nosso coração é uma sede que leva a testemunhar o amor de Deus. É uma sede onde Deus tem liberdade de agir no coração do homem. E essa palavra atrai os corações. Não há coração que resista a esse amor. Pode ser a pior pessoa desse mundo, uma pessoa que matou, que fez as piores coisas, o coração dela está vazio. Meu irmão, minha irmã, por mais que a pessoa tenha tido as suas experiências negativas e cometa as piores coisas do mundo, ela foi criada por Deus. Nós somos imagem e semelhança do Senhor. Amém? Então todo coração necessita do amor de Deus. O homem precisa do amor de Deus em seu coração, queimando no seu coração, preenchendo a tua alma. O homem só encontrará salvação quando houver essa experiência de graça, de santificação, através do amor que vem do coração de Cristo. Por isso que aquele que tem uma experiência, seu encontro pessoal com Jesus, ele é preenchido na alma, no coração. A experiência com Deus leva à conversão, à mudança de vida. O homem só encontrará salvação através dessa experiência, do seu encontro pessoal com Jesus. Mas há dois passos. Primeiro, a experiência com Jesus, ter um encontro pessoal com o Senhor, conhecer o amor de Cristo, o amor da cruz, conhecer a experiência de graça. Mas e depois?
dessa experiência, porque muitos abandonam, muitos não perseveram. É necessário perseverança, é necessário alimentar o coração, é necessário buscar, perseverar, persistir, acreditar, confiar em Deus. Satanás ele tem roubado de forma muito fácil dos corações a confiança, a certeza do amor de Deus nos corações. É por isso que o Senhor reaviva a chama em nossos corações. Hebreus 7:25 vai dizer: portanto, Ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Jesus, pela teologia, é o nosso mediador, né? Ele faz o intermédio, ele nos leva a Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Só iremos a Deus através de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso Salvador e que nos leva a ter essa experiência de salvação. Então o Senhor nos leva nessa noite a se aprofundar, a vivenciar a sua graça. Não podemos nos acostumar com o raso na nossa fé. Você foi chamado a mergulhar na graça de Deus, a ter uma experiência maior com o Senhor, a ver o céu se movendo ao seu favor, a ver os prodígios e milagres de Deus acontecer. Mas calma aí, por que não acontece? Porque estamos ainda no raso. Será que Deus não me ama? Será que Deus está limitando a graça dele sobre mim? Deus, ele não faz distinção do homem para a salvação. Deus não limita o homem para derramar a sua graça, porque a igreja nos ensina que a salvação, meu Deus, escutei um pastor lá comentando na internet que não é necessário pagar o preço, porque Jesus já pagou o preço na cruz por nós. Isso é uma heresia, isso é uma mentira de Satanás. Calma aí, então Jesus já morreu na cruz, então não preciso fazer mais nada. Vou ficar numa rede, vou para a praia, vou curtir a minha vida, porque Jesus já morreu por mim na cruz. Estou salvo, glória a Deus. Né, Raílson? Estou salvo. Não, meus irmãos, a igreja nos ensina que há a salvação oferecida e a salvação aproveitada. Jesus morreu na cruz por todos nós, morreu por muitos, né? Não pelos demônios, né? Porque os demônios já estão julgados e condenados. Não há salvação para os demônios, estão condenados. Mas Jesus morreu por nós, seus filhos amados, a qual Ele chamou a uma experiência de amor por todos nós, meus irmãos. Mas depende da nossa resposta para Deus. O homem só viverá uma experiência de graça, de salvação, se ele responder ao chamado do Senhor. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Calma aí, por que muitos são chamados, poucos são os escolhidos? Porque Deus selecionou, esse vem, aquele vai, esse não. Porque os escolhidos responderam ao chamado do Senhor, diante da tribulação, do sofrimento, perseveraram, diante das dores, permaneceram firmes, amaram mais a Jesus do que o mundo, do que o pecado, do que os seus desejos, se entregou, se abandonou para Jesus, e teve a glória eterna do céu, como muitos santos da nossa igreja. Você conhece algum santo aí que viveu uma vida de boa, tranquila, na rede, deitado? Foram mártires, derramaram o seu sangue pelo nome de Jesus, viveram a cruz do Senhor na sua alma, no seu coração. Então aprenda isso. O chamado que o Senhor te fez foi de renúncia, de renunciar ao mundo, de sofrer pela causa de Cristo, porque o teu sofrimento, o meu sofrimento irá nos santificar. Meu irmão, minha irmã, sabe qual foi o segredo dos santos? Eles olharam para a cruz de Jesus e santificaram a alma deles.
Eles não deixavam o sofrimento, os seus desejos, os seus impulsos tirarem eles da graça do Senhor. Quanto mais dor, mais sofrimento, mais eles se aproximavam de Deus. Satanás ficava louco com os santos, por quê? Porque eles viviam sofrimento, eles se martirizavam, eles viviam perseguições, dificuldades, e eles estavam sempre próximos de Jesus. É a salvação aproveitada, tomando posse da cruz de Jesus, tomando posse do sacrifício de amor de nosso Senhor. O Padre Pio vai dizer o seguinte: corra no caminho da salvação, pois a estrada é longa e o tempo é curto. Corra no caminho da salvação. Está correndo, sim ou não? Ou você parou no meio do caminho? Está esperando o quê? O Senhor está sacudindo o teu coração. Corra! Se você parou, volte a correr, porque pois a estrada é longa e o tempo é curto. Santa Teresinha dizia, né? Essa vida é um brevíssimo segundo, vai passar rápido. E como vamos viver esse tempo curto que nós temos? Não, eu vou aproveitar as coisas do mundo. Uma vez um irmão falou assim para mim, isso foi logo no início da caminhada, isso eu nunca esqueço. Ele falou assim: João, eu vou curtir, eu vou aproveitar essa vida, quando eu estiver velhinho, aí eu vou para Deus. Que garantia ele tem que vai chegar até a velhice? Que garantia ele tem que o mundo não vai corromper ele e tirar ele de vez de Jesus? Porque é difícil, meu irmão, minha irmã. Um coração que é contaminado por Satanás, pelo mundo, para ele voltar para Deus é bem difícil. Lógico que a misericórdia do Senhor resgata, cura as nossas feridas, mas não vamos arriscar, de forma alguma, porque a nossa salvação está no nosso amor por Jesus. Santo Agostinho, olha só o que Santo Agostinho vai dizer: Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Deus precisa do teu sim para te salvar. Deus não pode forçar o amor dele no teu coração. Deus não pode forçar a tua evangelização, a tua renúncia, porque Deus te deu liberdade. Aquele que ama tem liberdade. Então o amor de Deus te deu liberdade, meu irmão, minha irmã. Você é livre para fazer a tua escolha, livre para caminhar na graça ou na desgraça, para buscar a Deus ou buscar o mundo. Então o Senhor, Ele espera o nosso sim diário. Você não pode sair da mesma forma que você entrou. A tua experiência nessa noite é uma experiência de amor com Deus, é reconhecer Jesus, é adentrar os mistérios do coração do Senhor, é olhar para a cruz e se apaixonar por Jesus. Como São Francisco de Assis, que estava contemplando a cruz e chorava diante da cruz, chorava. Um pagão, um ateu passou ali, viu ele chorando e falou: por que você está chorando? E ele começou a falar do Deus de amor, de Jesus que deu a vida por ele, e chorava, amando, adorando Jesus. E aquele homem não suportou tamanha graça, o coração dele foi tocado e ele se converteu. Foi a experiência que ele viveu. A doutrina da igreja atesta que, de forma sacramental, a igreja é instrumento de redenção dos homens. A igreja é o sacramento universal da salvação. A salvação vem pela igreja católica. O catecismo deixa bem firme isso. A salvação vem pela igreja católica. Fora da igreja não há salvação. Muitos se escandalizaram na internet quando postaram essa frase. Como assim a igreja católica é a igreja mãe? A igreja católica é aquela fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus 16:18. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. A igreja foi fundada por Jesus. Nós, como membros dessa igreja, fazemos parte do corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja católica, ela é um meio de salvação,
fundada para salvar a humanidade, é um meio de salvar a humanidade, é através da Igreja Católica. Mas João Paulo, e as igrejas evangélicas? Então ninguém vai ser salvo? Os irmãos evangélicos serão salvos pela graça da Igreja Católica, doutrina da Igreja Católica, porque é a igreja mãe. Qual foi a primeira igreja cristã fundada por Cristo? Foi a Igreja Católica. São mais de 266 papas, de Pedro até o Papa Francisco, 266 redondo. A nossa igreja, ela tem essa missão de levar aos corações ao mundo a experiência de salvação. Você, como católico, precisa tomar posse disso e viver essa experiência de salvação, porque Deus quer usar da tua vida para alcançar os corações. Mas João Paulo, quanto sofrimento, quanta situação eu tenho passado, é necessário pagar esse preço, meu irmão, minha irmã. É necessário sofrer, porque nos unimos ao sacrifício de amor de Jesus. Quando você olha para a cruz, você precisa se unir a esse sacrifício, sofrer. Como São Paulo dizia que precisamos completar em nós o sacrifício de Jesus. O Senhor nos chama a sofrer com Ele, a pagar esse preço. Inseridos em Cristo como seus membros, somos alcançados pela sua morte na cruz, que é a salvação de toda a humanidade. A salvação de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz nos alcançou. Temos a graça de ser salvos pela morte de Jesus na cruz, ao tomarmos posse. São Leão Magno vai dizer: o preço da tua salvação é o sangue de Cristo. O preço da tua salvação foi caro, precisou a morte de Jesus na cruz. Um alto preço o Senhor pagou pela nossa salvação, e é necessário, meus irmãos, tomar posse. Infelizmente o mundo não reconhece o sacrifício de Jesus. O mundo rejeita a salvação que vem de Cristo, porque não teve essa experiência de amor que nós temos. Os sacramentos e o Espírito Santo são os meios de santificação que nos tornam corpo místico de Cristo. No Catecismo da Igreja, parágrafo 804, vai dizer: a Igreja é o corpo de Cristo, pelo Espírito, pela ação deste no sacramento, sobretudo na Eucaristia. Cristo morto e ressuscitado constituiu a comunidade crentes como seu corpo. Então, o que nos santifica, meus irmãos, é a Santa Missa. Como vivemos o sacrifício de Jesus é atualizado a cada Santa Missa, é atualizado o sacrifício de Jesus. A missa é a base da nossa igreja. Eclésia da Eucaristia, né? A igreja vive da Eucaristia. Nós, como católicos, precisamos olhar para a cruz do Senhor, tomar posse da nossa salvação, olhar para o sacrifício de Jesus que acontece, se atualiza sobre o altar, e tomar posse da graça de Deus. E sem esquecer daquela coluna muito importante, a Virgem Maria. A irmã, no início, ela trouxe uma palavra, uma revelação do Senhor de uma barca, e o Senhor colocava no meu coração hoje sobre isso. São João Bosco, ele teve uma visão da igreja num tempo de sofrimento, de luta, e ele viu a igreja como uma enorme embarcação, que as ondas vinham de um lado para o outro, sacudindo aquela grande embarcação. Ela quase ia afundando, mas o que sustentava aquela grande embarcação eram duas colunas, que estava Jesus Eucarístico e a Virgem Maria.
Então precisamos entender essa revelação. Nos tempos que estamos vivendo, só vai ficar de pé na Igreja Católica, que é a grande embarcação, aquele que viver uma adoração, que comungar o corpo de Cristo, que reconhecer o mistério de Jesus Eucarístico e ter uma devoção pela Virgem Maria. Precisamos entender nesses tempos que a graça que o Senhor está nos dando nesse tempo de luta, de dificuldade, nessa batalha espiritual que estamos vivendo, é necessário se fortalecer no altar do Senhor, na adoração do corpo de Cristo. O meu testemunho, meus irmãos, minhas irmãs, se até hoje, mais de 20 anos de caminhada, eu estou de pé, porque eu estou sempre aos pés de Jesus Eucarístico, adorando o Senhor. É a minha força e a poderosa intercessão de Nossa Senhora que me ajuda a vencer as tribulações. É a graça do Senhor que chega a nós. Precisamos usar as armas que o Senhor nos deu, que os santos usavam. Quantas lutas temos vivido e quanto temos sido atingidos, meus irmãos, porque não sabemos combater o bom combate, não sabemos lutar com as armas que o Senhor nos deu, nos deixamos nos ferir muito fácil. Eu fiquei refletindo sobre uma leitura de São João Maria Vianney, onde ele dizia o seguinte, ele falava de São Francisco, um fato que ocorreu na comunidade de São Francisco. São Francisco, com os frades, com os irmãos, queria levar os frades a uma vida de oração. Como um pai espiritual, São Francisco cuidava dos seus filhos, dos frades, chamava eles a uma experiência de amor com Deus, a olhar para a cruz do Senhor, a reconhecer Jesus Eucarístico, a reconhecer Nossa Senhora e a viver em duras penitências. Um dia é muito bom nesse tempo de quaresma, que é um tempo de santificação da nossa alma, é um tempo de penitência, é um tempo de se voltar mais para uma vida de penitência, mortificar os nossos desejos, reeducar a nossa carne, deixar os vícios e buscar as virtudes da graça de Deus, aquilo que nos santifica. Então é tempo de nos santificar. Coloca mais uma penitência aí no teu sacrifício, nas tuas lutas nessa quaresma. Inclui mais alguma coisa aí para a tua santificação, porque você tem que sair dessa quaresma cheio do Espírito Santo e não parar depois da quaresma. O erro de muitos é parar com as lutas, com as penitências, com a vida de oração. Não, você precisa permanecer para que a graça de Deus aconteça. Então, na comunidade de São Francisco, ele chamou os irmãos e pediu que lhes trouxesse instrumentos de flagelo, de penitências da comunidade, para que o povo visse o bom testemunho deles e aprendessem também a mortificar a carne, a viverem a sua experiência. E aí conta São João Maria Vianney que havia um jovem naquela comunidade franciscana que tinha o dom de falar com o seu anjo da guarda, assim como o Padre Pio falava com o anjo da guarda dele, como tantos santos, São João Bosco, e ele falava com o anjo, e o anjo da guarda dele mostrou uma visão diante daquela realidade dos frades, ali mostrando a penitência, a vida de oração profunda, o amor por Jesus, a necessidade de uma vida de sacrifício. Aí ele mostrou de um lado a vida de santidade daqueles frades, e do outro lado ele mostrou a realidade espiritual. E ele viu aquele jovem, o anjo da guarda dele mostrou que havia uma legião de demônios que foram perturbadas pela atitude dos frades. Quando eles tomaram essa decisão de mostrar para o povo, de ajudar o povo a viver uma vida de santidade, de sacrifício, os demônios fizeram uma reunião. Ele diz que havia 18.000 demônios que foram levantados devido a essa ocasião. 18.000 demônios que estavam planejando como atrapalhar ou impedir a graça de Deus de acontecer na vida daqueles frades. Aí você entende por que a tua vida é tão difícil. A todo instante somos atingidos, somos atacados. Há uma tensão
espiritual. O demônio foca em alguma realidade da tua vida, ou em várias situações da tua vida, para te perturbar, para tirar a tua concentração, para tirar a tua vida de oração. Então o inferno, ele insiste, é a tensão espiritual maligna contra nós, para nos tirar da graça de Deus. E aí, os demônios naquela reunião, e o jovem observando e vendo toda aquela realidade, e o anjo da guarda dele mostrando o que os demônios estavam planejando. Então, quando você sai daqui decidido a viver uma vida de oração, a amar mais nosso Senhor Jesus Cristo, a renunciar ao mundo, os demônios já se levantam para tentar atrapalhar o teu propósito. E o jovem viu então um demônio de uma hierarquia maior chegando no meio da discussão, e os demônios diziam: como faremos para atrapalhar esses frades? O demônio da hierarquia maior chegou e falou assim: não adianta, por mais que vocês insistam, vocês não conseguirão atrapalhar a vida desses frades. Eles têm uma vida de oração muito profunda, eles amam Jesus, eles vivem penitências, eles vivem sacrifício, eles rezam um rosário, eles comungam o corpo de Cristo com amor. Eles amam o próximo, eles se despojam deles mesmos para poder ajudar o próximo. Eles amam com o coração de Cristo. E ele disse o seguinte: vocês não conseguirão atrapalhar esses frades, porque eles têm um pai espiritual que cuida deles e orientam eles. O demônio falou assim, esse demônio maior falou assim: nós só conseguiremos prejudicar esses frades na sua vida de oração, atrapalhar eles, quando o pai espiritual deles morrer. Eles reconheciam em São Francisco que eles não conseguiriam tocar os frades pela santidade e a vida de oração de São Francisco. Eu achei interessante porque o anjo foi mostrando e falou assim: olha a porta da cidade. Aí o jovem perguntou ao anjo: o que um demônio está fazendo na porta da cidade? E o anjo explicou para ele: aquele demônio é o que cuida de toda a cidade, é ele que é responsável de atormentar, de confundir todas as pessoas da cidade. Aí ele falou: como assim? 18 mil demônios estão aqui sobre esses poucos frades, e um só demônio está na porta da cidade, responsável de atrapalhar todos aqueles da cidade? Aí o anjo disse para eles: é porque aqueles lá já fazem o que o demônio quer. Eles não vivem uma vida de oração, eles não vão à Santa Missa, eles não amam o próximo, eles vivem pelos seus desejos, pelas suas paixões. Então o demônio não tem muito trabalho com eles, mas esses frades sim dão trabalho para os demônios. Por isso eles focam a atenção naqueles que estão orando e aqueles que buscam a sua salvação. Meu irmão, minha irmã, por que eu quero dizer, por que eu estou dizendo isso? Porque a tua luta, as tuas dificuldades, tudo que você tem vivido, é porque o inferno sabe da tua salvação. Satanás sabe o quanto Deus te ama e o quanto você está crescendo na graça de Deus, o quanto você tem amadurecido e o quanto você é terrível no inferno, porque a tua palavra, a tua evangelização, teu testemunho salvam almas. E Satanás, ele não suporta uma alma que ama Jesus, que toma posse da graça de Deus. Então aprenda a valorizar o teu sofrimento, aprenda a valorizar, porque tudo que você tem vivido é para a tua santificação. As tuas dores, o teu sofrimento é para que a tua alma possa encontrar essa intimidade com Deus, para que você possa crescer na tua santidade e um dia alcançar o céu e dizer como São Paulo, que somos cidadãos do céu. É a salvação de Cristo que chega aos nossos corações, e o Espírito Santo nos leva a entender esses mistérios de amor do coração do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé, porque o Espírito Santo, ele quer nos santificar nessa noite, quer nos levar a essa experiência de graça, de salvação. O Senhor quer trazer a fonte ao nosso coração, a fonte de salvação, a qual nós fomos chamados a viver. Mas é necessário o Espírito Santo. São Paulo dizia: não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim.
um coração aberto, escancarado para a graça de Deus, um coração que se deixa ser movido, impulsionado pelo Espírito Santo. É um coração curado, é um coração que é liberto. Estamos num processo de santificação. É necessário, meus irmãos, minhas irmãs, nos abrir, nos deixar ser curados, nos deixar ser movidos pela graça de Deus, porque o Senhor quer que demos continuação à sua missão de salvar almas, de levar aos corações essa experiência de amor, e um dia está no céu. Tenha certeza que você é responsável por uma multidão de almas, e Satanás sabe disso, mas a graça de Deus é maior sobre a tua vida, e o Senhor nessa noite, Ele quer honrar a tua fé, Ele quer te dar a vitória sobre as tuas dificuldades. Talvez você tenha vivido tempestades na tua vida, talvez você veio a esse grupo de oração com o coração angustiado, mas a certeza do amor de Deus é maior em nossos corações, a certeza da salvação, a certeza que Deus tem cuidado de nós, a certeza que o Espírito Santo está nos fortificando, nos fortalecendo diante da dor e do sofrimento. Então une a tua dor e o teu sofrimento a Jesus no alto da cruz, e deixa que o Espírito Santo santifique a tua alma. Não reclame da tua vida, não reclame das tuas lutas, pelo contrário, glorifica por todas as dores, dificuldades que você tem vivido, porque Satanás, quando ele tenta você, quando ele se levanta contra você, ele quer ver murmuração, ele quer ver reclamação, mas quando você glorifica, ele cai por terra, e você resiste ao demônio, e ele foge de você, em nome de Jesus. Levanta os seus braços lá no alto, deixa o Espírito Santo de Deus ser derramado sobre a sua vida. O céu se abre essa noite sobre nós, é a experiência de graça, é o amor de Deus queimando em nossos corações nessa noite, é a graça do Senhor que nos santifica, é o amor do Senhor que nos impulsiona nessa noite. Ora com fé, ora, entrega, rasga teu coração nessa oração. É a intimidade do teu coração com o coração de Deus, é a intimidade com o coração de Jesus no alto da cruz, é a sede do coração do Senhor que é compartilhada conosco. No alto da cruz, Jesus está dizendo: tenho sede. No alto da cruz, ouvimos o clamor, a voz do Senhor dizendo: tenho sede, sede de almas. O Senhor está compartilhando a sede do teu coração, para que você possa evangelizar, para que você seja testemunho da glória, da graça de Deus. Recebe essa graça, recebe a unção do Espírito Santo, recebe a cura das suas feridas, recebe a libertação em nome de Jesus. Recebe a graça do céu sobre a tua história, pela poderosa intercessão de Nossa Senhora. É o fogo do Espírito Santo que queima em nossos corações. Somos cidadãos do céu, somos cidadãos do céu. O céu é o nosso lugar. Há um caminho a se trilhar, há um caminho a percorrer na dor, no sofrimento, nas lutas, mas a glória de Deus está nos esperando. Deus reservou o céu para nós. Vamos combater o bom combate, vamos buscar a nossa salvação, vamos viver essa experiência de amor e deixar o amor de Deus queimar